Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Irmão, Deus colocou no meu coração uma passagem muito conhecida, né? Que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 11. Os irmãos podem abrir suas Bíblias para nós acompanhar essa leitura. No livro do Juízes de Israel, capítulo de número 11. Uma história linda, uma das mais lindas histórias da Bíblia que eu acho, essa passagem aqui. Adoramos Jesus. Os irmãos acharam? O livro de Juízes, capítulo de número 11. Que diz assim, irmão: era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerará a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os seus filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram com Jefité e saía com ele. Louvado seja Deus. Até aqui, irmão. Nós vemos, irmão, nessa passagem, no versículo 1, nós vemos a Bíblia exaltando, né, as qualidades desse homem, Jefité. Para os irmãos ficarem mais familiarizados, né, com esse texto, nós vemos no livro de Juízes, irmão, que é um período da história bíblica, né, que aproximadamente quase 400 anos o povo de Israel viveu, né, naquelas terras ao qual eles tinham conquistado, mas eles não tinham rei, não tinham sacerdote. Ele vivia num período, né, onde Deus governava o seu povo, e de tempos em tempos o Senhor levantava os juízes ali na terra de Israel. E a Bíblia vai falar, irmão, que no período de Jefité já fazia alguns anos que o seu juiz tinha morrido, né? Naquele momento estava sem juiz, não tinha sacerdote, não tinha rei. O povo de Deus estava vivendo por sua conta. E nós vemos, irmão, que quando nós não temos liderança, o que acontece, cada um vive do jeito que quer. E era a situação que estava a nação de Israel naquele momento, a qual o texto vai nos falar que Jefité era um homem valente, valoroso, mas porém filho de uma prostituta. O texto nos fala, irmão, que o pai de Jefité, Gileade, antes dele ter os seus filhos com sua esposa, ele teve o primeiro filho, que foi Jefité, com uma prostituta. E a Bíblia vai nos dizer que ele toma esse filho para si e cria ele na sua casa. Alguns historiadores falam que a mulher de Gileade era estéril. Nós já vimos muito hoje aqui falando de esterilidade, né? Sara, as mulheres de Isaac, todas elas eram estéreis. E o texto, o historiador fala que a mulher de Gileade era estéril. Depois que ele trouxe esse filho, que gerou fora do casamento para dentro de casa, a madre dela se abriu e ela começou a gerar filhos também. Enquanto o patriarca, o Gileade, estava vivo, ele soube, né,
conduzir aquela situação. Mas a partir do momento que ele morre, começa a se levantar uma contenda dentro da casa. Porque, irmão, de acordo com os costumes dos judeus, o primogênito tinha direito à porção dobrada da herança. E logo os filhos de Gileade, com a sua mãe biológica ali, né, repeliram a Jefité. Falaram que ele não ia herdar a herança do pai, porque ele não era filho da mesma mãe, era filho de uma prostituta. E o texto vai nos dizer, irmão, que ele se levanta contra o seu irmão e pede o conselho dos anciãos, e os anciãos aprovam aquele comportamento e atitude dos seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que eles expulsaram Jefité da sua casa, expulsaram o seu irmão que foi criado desde criancinha, juntamente com eles, expulsaram ele de casa. E a Bíblia diz que Jefité pega a sua malazinha, suas trouxazinhas e parte para a terra de Tobi. Nós vemos aqui, irmão, que o texto começa falando que ele era valente e valoroso, mas os seus irmãos só observaram o porém que tinha na vida de Jefité, que ele era filho de uma prostituta. As outras qualidades deles não serviam mais de nada. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, irmão, mas a palavra de Deus, ela sempre vai exaltar as qualidades do seu servo, da sua serva do Senhor. Nós sabemos que todos nós temos um porém na nossa vida. Isso não é diferente da minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Todos nós cometemos erro em nossa vida, na nossa vida passada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, irmão. A palavra de Deus nos diz que todos aqueles que aceitaram Jesus são uma nova criatura. E tudo se fez novo na nossa vida. E não tem mais combinação nenhuma para aqueles que estão em Jesus. Mas o nosso adversário, irmão, que é Satanás, é especialista em apontar os nossos erros. Sabia? O diabo adora fazer isso, pegar coisas do nosso passado, ao qual não pertence mais a nós, e jogar na nossa cara para tentar te parar, te paralisar, para te estresser, para que você pare a sua caminhada. Ele fica apontando o teu passado, mas eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que o teu passado ficou lá para trás. O que o Senhor vê em você é o potencial que você tem de hoje, de ganhar alma para Jesus, de servir o reino de Deus, de adorar o Senhor. Glória a Deus. Glória. Aleluias. O texto fala que Jefité era valente. O que é um homem valente? Um homem corajoso, destemido, que não tem medo e parte para a guerra se precisar. O que é valoroso? Uma pessoa correta, íntegra, pessoas que têm princípio, né? Mas o diabo não exalta nada disso, ele só aponta os nossos erros. E a Bíblia diz que Jefité foi injustiçado na sua casa, foi expulso. Eu vejo aqui nessa passagem, irmão, uma coisa que muitos de nós devemos ter: mansidão. Jefité abaixou a cabeça e saiu e entregou nas mãos de Deus. A Bíblia diz que ele chega na cidade de Tobi e ele começa tudo de novo, a sua vida naquela cidade. A Bíblia diz que ele se junta com homens levianos. O que seriam homens levianos? Pessoas de má conduta, pessoas que gostam de fazer o que é errado, pessoas que não vivem de acordo com a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que ele é valente e valoroso. Eu vejo aqui, pastor, a pessoa que nasceu para ser luz, para ser sal, ele sempre vai influenciar os outros. Ele não vai ser influenciado pelos outros. E a Bíblia diz que essas pessoas com quem Jefité se reuniu naquela cidade de Tobi, não influenciaram ele. Foi ele que influenciou
as pessoas, os errados se consertaram. E a Bíblia diz que Deus levantou ele como líder daquele povo. E ali ele cresceu, constituiu família ali e ficou lá em Tóbia por alguns anos. Mas nós sabemos, irmão, que Deus é especialista, né, em preparar terra para nos honrar. Quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, quando nós entregamos as nossas causas nas mãos do Senhor, uma hora o resultado vai vir, irmão. Nós vimos aqui o irmão Silvio falando de Sara, que procurou um atalho para se cumprir a promessa de Deus na vida dela. Nós vimos nessa outra história que Jefité entregou tudo na mão de Deus. Sabe, o que ela conseguiu, irmão, foi um problema para a vida dela. Tentar fazer algo que não pertencia a ela. Deus já tinha prometido, era só esperar que no tempo certo Deus cumpre as suas promessas. Glória a Deus. Aleluia. E nós vemos aqui, no texto de Jefité, muito diferente. Deus não prometeu nada, mas ele era um homem valente e valoroso. Nós não vemos nenhuma promessa de Deus na vida de Jefité aqui. Mas Deus estava vendo o seu servo. Estava vendo tudo que ele passou até aquele momento, sem murmurar, sem reclamar de nada, irmão. Jefité tinha tudo para ser uma pessoa depressiva, viver se maldizendo da vida, que tinha sido injustiçado, mas não. Ele continuou essa vida, entregou tudo nas mãos do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que não é aonde você nasce que determina aonde você quer chegar, aonde você vai chegar. Quando você para a sua vida para se vitimizar, viver reclamando de tudo de ruim que aconteceu com você, irmão, você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que pegar tudo isso e servir de inspiração para você prosseguir. Glória. Deixar tudo isso de lado e seguir em frente, irmão. Levantar, sacudir a poeira e falar que eu vou conseguir, que Deus é com você, Deus está na sua frente e Deus vai te dar vitória. Glória a Deus. Ele tinha tudo, pastor, para ser uma pessoa derrotada, para ser uma pessoa depressiva, para viver só reclamando, mas ele não. Entregou na mão do Senhor e esperou. Nós sabemos, irmão, que quando nós fazemos isso, no tempo certo, Deus vai honrar. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmão, que notícia ruim chega rápido, né? Mas as boas demoram, mas um dia ela chega, pastor. Nós sabemos que as ruins chega rapidinho. Mas a fama de Jefité naquela cidade se espalhou. E Deus começa a preparar um cenário para honrar a vida de Jefité. Nós sabemos, pastor, que muitas das vezes, quando as pessoas não dão valor a nós, Deus até nos tira de perto delas, para elas poderem sentir falta de nós. Às vezes ali Deus tirou Jefité do meio da sua família ali, levou ele para um outro lugar. Talvez as pessoas sentem falta dele, saber quem era ele, valente, valoroso. Nós sabemos, irmão, que quando as pessoas, todas as vezes que nos procuram, nós estamos ali prontos para servir, né? Essas pessoas dificilmente vão sentir a nossa falta. Mas quando nós estamos ausentes, longe, elas vão começar a sentir a sua falta. Porque todas as vezes que ela precisou, você estava ali para ajudar. Mas quando ela vê que você não vai estar mais do seu lado, eles vão conseguir começar a sentir a sua falta. E às vezes Deus faz isso, nos tira de perto de algumas pessoas para poder elas sentir a nossa falta, para saber o que Deus tem proposto na nossa vida. E nós vemos, irmão, que Jefté foi tirado daquela cidade, e não foi só da sua casa,
Ele foi expulso da sua casa e da sua cidade também. Ele teve que mudar de cidade. Teve que começar tudo de novo. E o texto vai nos falar, irmão, que Deus começa a preparar um plano para honrar Jefité. Se levanta lá uma quizumba entre os amonitas e os israelitas. O começo de uma guerra. Quem o povo vai se lembrar? Todo mundo se lembrou de Jefité. Não, Jefité agora está em Tobi. Ele tem um exército lá. Vamos chamar ele para nos defender contra os inimigos, né? E a Bíblia diz que eles enviam os anciãos da cidade até Jefité. E eles vão, irmão, chega lá, tenta convencer Jefité a vir a pelejar com eles contra os inimigos. Nós vimos, pastor, que nessa situação a nossa vontade, né, é negar ajuda contra aquelas pessoas que falam mal de você, aquelas pessoas que você sabe que não gosta de você, vai até você te pedir ajuda. A vontade é a gente negar, mas quem tem o temor de Deus, pastor, logo vê o Espírito Santo e fala: calma, eu estou agindo na causa. Acalma o teu coração que está dentro do meu propósito isso aí. E o povo chega lá e Jefité ouve a proposta dele. E Jefité fala: olha, eu só vou ser seu líder, seu capitão do exército, se Deus nos der a vitória. E todo o povo concordou com o que Jefité falou. E a Bíblia diz, irmão, que Jefité voltou com os anciãos, reuniu o povo todo lá para a guerra, né? Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem era que Jefité era um moço, jovem ali, né? E o motivo da guerra, pastor, tinha acontecido há mais de 300 anos atrás. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que quando o povo de Israel saiu do Egito, que estava passando nas terras, eles iam pedindo permissão para passar pelas terras dos reinos estrangeiros ali, e muitos não deram permissão. E alguns reinos ali, eles tiveram que batalhar, que pelejar, e Deus deu vitória ao povo de Israel, e eles tomaram posse daquelas terras. 300 anos depois, o povo vieram reivindicar aquelas terras de novo. E esse era o motivo da peleja que estava se levantando. O que me chama a atenção é que Jefité, ele conhecia da história. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que Jefité, quando assume a liderança do povo, ele envia uma carta aos reis amonitas, perguntando por que ele estava vindo em guerra contra o seu povo. E o rei manda outra carta para Jefité, falando por que nós queremos as terras de volta. Aí Jefité manda outra carta falando: olha, essas terras nós ganhamos de posse, de herança, foi Deus que nos deu a vitória e nós também posse. Eu vejo nesse texto, pastor, que nós temos que conhecer a nossa história. Muitas pessoas erram por não conhecer a nossa história, história da nossa família, história da nossa igreja, história de quem convive no nosso meio. E Jefité levou para tentar resolver a situação pacificamente, mas não teve jeito. Eles partiram para a guerra. Nós vemos, irmão, nesse texto, que Jefité teve paciência de entregar tudo nas mãos do Senhor. E Deus preparou um cenário para honrar ele. A Bíblia diz que ele foi para a batalha e venceram mais de 20 cidades dos inimigos. E ele voltou como herói daquela guerra. Ele saiu daquela cidade expulso pelos seus familiares, pelos seus irmãos,
pelos anciãos da cidade e voltou para aquela cidade como herói. A Bíblia diz que o mesmo caminho ao qual ele saiu, com aquela mochilazinha nas costas, expulso, ele voltou honrado, porque é assim que Deus faz, irmão. Na terra que você é desprezado, o Senhor vai te dar dupla honra. Naquela mesma terra a qual ele foi humilhado, desprezado e expulso, o Senhor fez ele voltar lá por cabeça daquele povo, tanto o capitão do exército como o juiz daquele povo. Deus colocou ele como juiz, o cargo mais alto que tinha na época lá. É assim que Deus faz. Quando nós colocamos as nossas causas nas mãos do Senhor e esperamos, entregamos na mão do Senhor, irmão, Ele trabalha ao nosso favor. Quero falar para você nessa noite que você entregou as suas causas na mão do Senhor. Não se desespere. Não tente resolver você mesmo. Se você entregou nas mãos do Senhor, deixa que no tempo certo o Senhor vai te dar vitória. Nós sabemos, irmão, que tem muitas pessoas passando luta, passando prova, mas espera um pouquinho mais, que a vitória está chegando. Sabe aquelas pessoas que te desprezaram, te humilharam, vão chegar até você para te pedir perdão, porque é assim que Deus faz. E Ele vai vir, não é porque Ele quer não, é porque Deus está ordenando que venha até você. Deus vai criar situações para que chegue até você. Porque é assim que Deus faz quando nós entregamos nas mãos do Senhor. Glória! Aleluia! Sabe aquelas pessoas que levantaram falso contra você, que te apontaram, que falaram que você não ia conseguir, que você é um derrotado, vão ter que vir até você. Glória a Deus, aleluia! Aqueles que falaram que você não ia ser ninguém na vida, que você não ia passar daí, Deus está abrindo porta para você. E Deus vai te honrar lá, vai te levantar como luz lá naquele meiozinho ali, ó, daquelas pessoas que só te desprezaram, que falaram que você não ia ser ninguém, pessoas que só te apontam os seus erros, mas não veem as qualidades que Deus vê em você. Irmão, Jefité tinha tudo para ser um derrotado, mas ele não se permitiu ser um derrotado, porque ele resolveu lutar, persistir e perseverar. Ergue a tua cabeça, entrega os teus propósitos na mão do Senhor e segue em frente. Não fica se vitimizando, falando que você não é capaz, que você é um derrotado, que nada acontece na sua vida. Porque o Deus que te chamou, irmão, Ele pode tudo. Glória a Deus, aleluia! Ele pode te levantar do pó e da cinza e te transformar e te dar uma nova vida para você. Nós sabemos que Deus sabe que nós temos as nossas falhas, nós temos todos os nossos defeitos, mas Ele vai usar as nossas qualidades em favor do seu reino. Os nossos defeitos, os nossos erros, Deus vai pagar. Todos nós cometemos erros na nossa vida e já fizemos e vamos continuar fazendo. Mas é as coisas boas que tem dentro de você e que Deus quer usar em favor do seu reino. E o texto vai nos falar, irmão, que Jefité voltou como herói daquela batalha. Deus honrou ele naquela cidade. Eu fico conjecturando agora, pastor, a cara dos irmãos dele. Todos aqueles que expulsaram ele por um defeito que não era culpa dele. Ele não tinha culpa de ser filho de uma prostituta, mas o povo preferiu fechar os olhos para as coisas boas que ele tinha e só apontaram
o defeito, o porém, que o texto fala, mas porém era filho de uma prostituta. Todos nós temos porém na nossa vida, mas que esse porém, irmão, não venha atrapalhar o nosso presente, e muitos menos comprometer o nosso futuro. Porque quando nós permitimos que isso aconteça, irmão, deixar o nosso passado interferir no nosso presente, ele vai comprometer o futuro de cada um de nós. Como eu falei, irmão, todos nós somos nova criatura quando nós estamos no Senhor Jesus. O nosso passado se apagou. Isso é que muita gente, pastor, não entende. Muitas pessoas falam que não é capaz porque já fez isso, já fez aquilo de errado e fica com isso na cabeça. Mas esquece que o Senhor Jesus morreu foi para isso, para que você se tornasse uma nova criatura. O Senhor levou todos os seus pecados, todos os seus erros. Você não tem que mais ficar se culpando pelo seu passado. O passado ficou lá, no passado. E esse passado não pode, irmão, interferir no nosso presente de hoje, senão ele vai comprometer o seu futuro. Nós vemos, irmão, muitas pessoas carregando trauma do passado até hoje e pagando um preço muito caro por isso. Deus está libertando pessoas aqui nessa noite, irmão. Está tirando esse peso das suas costas nessa noite. Não carregue mais essa culpa do passado na sua vida. Deus está te dando uma nova vida nessa noite. Glória! Aleluia! Deus está te dando uma nova vida nessa noite. Entenda isso. Para de carregar essa cruz que você carrega aí, ó, sem necessidade. Porque Deus tem novidade de vida para você. A Bíblia diz que o fardo do Senhor, né, é leve e suave. E muita gente insiste em carregar um fardo que não te pertence mais. Deus já te libertou disso. E até aqui o Senhor me deu, irmão. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.